Você já se perguntou quem venceria em uma luta mortal entre leões e porcos-espinhos? Ou se um avestruz conseguiria derrotar o rei da selva com um coice bem colocado? Hoje, vamos mergulhar no mundo das batalhas mais inesperadas da natureza, onde nem sempre o maior ou o mais forte sai vitorioso. Seja bem-vindo ao canal 10+1, onde as curiosidades mais selvagens e surpreendentes ganham vida. Aperte o cinto e prepare-se para descobrir quem são os verdadeiros mestres da sobrevivência na selva. Número 20. Girafa chuta leão para se defender. Quando você vê uma girafa de pernas longas, pode até pensar que esse animal elegante não é muito bom de briga. Mas pense de novo. Existem muitos bichos na savana africana que querem caçar girafas. Afinal, elas são saborosas e garantem um banquete e tanto. Por isso, a girafa teve que encontrar um jeito bem eficiente de se proteger e proteger seus filhotes. Ela não tem presas afiadas, galhadas ou garras. Então, qual é o segredo dela? Está nas pernas compridas. Um coice tão potente que pode matar um predador com um único golpe, se acertar no ponto certo. Por isso, muitos predadores preferem não arriscar com uma girafa, a menos que sejam muito inexperientes ou que não encontrem uma presa mais fácil. Na maioria das vezes, a girafa simplesmente corre mais rápido que qualquer outro animal, e essa é a primeira linha de defesa dela. Sem falar na visão incrível. Mesmo que um predador tente chegar perto, a girafa vai ver o ataque de longe e sair correndo antes que ele chegue. Se algum bicho ousar atacar uma girafa, vai se dar mal, e pode até morrer na tentativa. Girafas deviam vir com um aviso de perigo estampado. Antes de seguir, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Agora mesmo, ou aquela centopeia vai rastejar no seu rosto enquanto você dorme. Agora é hora do assunto extravagante. Aqui temos a reconstituição de uma cena que supostamente foi vista por alguém. Mas você sabe como é. Não dá para confiar em tudo que rola na internet. A imagem mostra um elefante super irritado e um leão azarado que está prestes a virar estatística, brigando frente a frente, ou melhor, tromba contra pescoço. O resultado? Um verdadeiro espetáculo sangrento digno de churrasco. Só esperamos que o elefante consiga largar o leão depois, porque arrastar esse peso morto por aí vai fazê-lo ser excluído de todos os eventos sociais rapidinho. Número 19. Texugo do mel mostra por que tem fama de destemido e enfrenta 6 leões ao mesmo tempo. Texugos do mel são malucos. Isso todo mundo já sabe. Mas você sabia que eles também são praticamente destemidos? Eles têm uma pele absurdamente resistente, quase impossível de rasgar, mesmo para predadores com dentes afiados. Esses carinhas são quase à prova de balas. Conseguem até desviar de flechas, lanças e facões, então mordidas de outros. Bichos não fazem nem cócegas. E uma cobrinha boba? Nem se fala. Mesmo que sejam picados, não ligam. Eles têm um truque evolutivo que os torna imunes ao veneno e resistentes às neurotoxinas presentes nas mordidas de cobras. Então, uma picada ou até comer uma cobra venenosa inteirinha não faz diferença para eles. Aliás, até 25% da dieta dos texugos do mel é composta por cobras. Delícia! Com essa pele quase blindada, a total indiferença a cobras mortais e a atitude de "não tô nem aí" para praticamente tudo, não é surpresa que o Guinness Book tenha dado a eles o título de animal mais destemido do mundo. Então, quando você vê um texugo do mel enfrentando um bando de leões, não se espante. Eles realmente não ligam e têm toda a paciência do mundo para provar isso. São praticamente indestrutíveis, mesmo contra um monte de leões enormes. Número 18. Búfalo africano versus leão africano. Os búfalos africanos têm uma estratégia de defesa que funciona de verdade. Eles são alvos constantes dos leões, que os veem como um banquete pronto. Então tiveram que desenvolver habilidades incríveis para sobreviver a esses predadores. Vamos dar uma olhada em tudo que eles conseguem fazer. O maior trunfo do búfalo é o tamanho. São tão massivos que podem usar esse peso e seus enormes chifres como uma arma mortal contra um leão. Um búfalo africano pode chegar a pesar até 860 quilos e medir mais de 3 metros de comprimento. Eles também contam com o trabalho em equipe. Andam sempre em grandes manadas, o que aumenta muito a segurança. Além disso, são nadadores incríveis.
o que complica ainda mais a vida dos leões, que geralmente não gostam nada de água. Outro truque bem interessante desses gigantes é a parceria com os pássaros brancos que sempre estão nas costas deles. Os pica-bois. Esses pássaros comem insetos que vivem na pele do búfalo, mas também servem como um alarme natural. Começam a chiar alto assim que um leão se aproxima. Tudo isso ajuda o búfalo a se proteger de ataques, mas será que ele também consegue atacar? Bom, ele não está para brincadeira. Se encontra um grupo de leões cochilando no meio do caminho, ele simplesmente avança, atropelando quem estiver na frente. Isso pode matar ou machucar gravemente os leões atingidos, além de deixar o grupo inteiro em pânico. O lema do búfalo, sem dúvida, é: o ataque é a melhor defesa. E olha, eu não gostaria de mexer com um desses brutamontes. Número 17. Hipopótamo versus leão. Melhor não acordar um hipopótamo. Essa é a moral aqui, acho eu. E se você tiver que encarar um, é bom manter distância. Uma leoa estava caçando na Reserva Nacional Masai Mara, no Quênia, quando viu um hipopótamo deitado na grama. Parecia que ela achou que ele seria uma presa fácil, ou pelo menos que não ofereceria muito perigo. E decidiu se aproximar para dar uma conferida. Mas nossa, como ela estava errada. O hipopótamo gigante despertou rapidamente ao sentir a aproximação da leoa e girou com força, agarrando a cabeça dela com sua mandíbula monstruosa. As mandíbulas do hipopótamo não são um lugar seguro para colocar a cabeça. Esses bichões têm dentes enormes, e suas mandíbulas são tão fortes que podem quebrar ossos ou até partir um barco de madeira ao meio. Essa leoa teve muita sorte de conseguir escapar ainda inteira, mas imagino, deve ter aprendido uma lição importante. Provavelmente vai manter distância dos hipopótamos dali para frente. Acho que ela vai passar bem longe dessas feras na próxima vez. Número 16. Leão versus tartaruga. Às vezes, a natureza nos surpreende de formas muito estranhas. Você provavelmente pensaria que um duelo entre um leão feroz e uma tartaruguinha pequena teria um final bem previsível. Mas estaria muito enganado. Em uma filmagem encantadora feita na reserva privada Mala Mala, no Parque Nacional Kruger, na África do Sul, uma cena surpreendente foi registrada. Os bebedouros são lugares perigosos, afinal, predadores ficam à espreita, esperando que alguma presa vulnerável apareça. Mas normalmente são os leões que assustam todo mundo, e não uma tartaruga minúscula que resolve defender seu espaço. Só que foi exatamente isso que aconteceu. Essa tartaruguinha não aceitou que aqueles grandalhões ficassem babando na sua água e resolveu agir. Ela chegou bem perto do rosto dos leões, enquanto eles bebiam água, e praticamente os expulsou dali. Quando eles não deram bola, a tartaruga deu uma mordida afiada na língua de um deles. Tá certo, essa tartaruga não vai vencer um leão numa luta até a morte, mas a coragem dela é de tirar o chapéu. Número 15. Momento dramático. Jovem elefante expulsa casal de leões. Um jovem elefante macho e corajoso expulsa um casal de leões que rondava um bebedouro na África do Sul. Com uma expectativa de vida que pode chegar a 65 anos, os elefantes mais velhos têm muitos truques guardados na memória. Embora um leão adulto tenha força para derrubar um elefante, eles normalmente caçam em grupo para conseguir realizar isso. Eles preferem atacar elefantes mais jovens ou fêmeas, pois são menores e menos difíceis de enfrentar. Pesquisadores fizeram estudos para ver como os elefantes reagem ao som dos leões. Eles tocaram gravações de rugidos, e as fêmeas mais velhas foram as primeiras a responder. O resto do grupo se juntava rapidamente. Elefantas com mais de 60 anos reagiram ainda mais rápido ao rugido de um leão macho, porque toda a experiência que acumularam ao longo da vida as ajuda a reconhecer perigos apenas por pequenos detalhes nos sons. Os elefantes são os animais terrestres mais fortes do planeta, e pouca coisa sobrevive à força de um elefante enfurecido. Até mesmo um leão pode ser facilmente esmagado por uma manada de elefantes. Mas parece que a melhor arma deles é o cérebro. Trabalham em equipe para proteger toda a manada. E a sabedoria de um único indivíduo pode salvar todos. Por isso, dizem, um elefante nunca esquece. Número 14. Rinoceronte grávida luta contra grupo de leões famintos depois de ficar presa em bebedouro. Você sabe como é. Você está só tentando relaxar.
Está se refrescando no bebedouro local quando um grupo de leões aparece, ameaçando te devorar. Eles não têm o menor respeito pela sua privacidade e ficam ali parados, esperando você sair, sem nem oferecer uma toalha. Que falta de consideração. Cansada das ameaças, você basicamente aceita que o banho relaxante acabou. Quando os leões partem para o ataque, eles parecem ignorar o tamanho e a força do rinoceronte. 3 contra 1 parece injusto, e parece que os leões vão conseguir uma vitória fácil. Mas não é bem assim. O rinoceronte tem uma pele grossa de vários centímetros de espessura. Além disso, ela é enorme, poderosa e tem um chifre afiado. Quando a rinoceronte grávida finalmente sai da água, ela se iguala aos leões em poder. E então, ela simplesmente passa a enganar os felinos, correndo atrás deles em círculos e levantando poeira por todo lado. É um espetáculo de assistir, e essa guerreira nem parece cansada. Número 13. Cachorro vira-lata destemido. Enfrenta leoa-se. Esse cãozinho é corajoso ou só meio maluco? Fica difícil de dizer. Afinal, enfrentar 2 leoas não é exatamente uma ideia inteligente. Mas esse cachorro de rua, vagando pela floresta nacional de Gir, na Índia, decidiu que não ia recuar diante dessas leoas asiáticas. Você deve pensar, isso não vai terminar bem. Mas dessa vez, a sorte ficou do lado dele. E sorte, nesse caso, quer dizer não virar almoço de leão. Esse cachorro ousado deixou até os guardas florestais indianos chocados com sua coragem. Ele latia, avançava, e mesmo diante de felinos muito maiores, não dava o braço a torcer. Quando o vídeo dessa cena viralizou, muita gente apontou um problema sério. Cães de rua podem transmitir doenças perigosas aos animais selvagens, incluindo aos leões. Algumas dessas doenças são fatais. Então, embora o cachorro tenha saído ileso desse encontro, talvez os leões só tenham decidido que não valia a pena lutar com um adversário tão suspeito. Número 11. Leões atacam porcos-espinhos. Como um roedor de apenas 18 quilos não consegue se defender, ou até matar, um felino de 180 quilos. No papel, o leão tem tudo a seu favor: força, velocidade e tamanho. Mas o porco-espinho não está nem aí para esses atributos. Ele tem uma arma única e perigosa. Você imaginaria que os leões já teriam aprendido a não mexer com porcos-espinhos, mas não é bem assim. Esses pequenos roedores são cobertos de espinhos afiados que podem perfurar um leão teimoso, o que já seria bem doloroso. Mas o pior é que podem causar ferimentos fatais se atingirem órgãos ou artérias vitais. Um leão pode sangrar até a morte, enquanto o porco-espinho sai andando, perdendo 1 ou 2 espinhos, e só. E nem sempre o problema é imediato. Cientistas descobriram que leões com espinhos cravados podem desenvolver problemas sérios a longo prazo. Eles podem perder a capacidade de caçar, dependendo de onde o espinho ficou preso. Isso os força a atacar presas mais fáceis, como humanos ou gado, o que geralmente termina com a morte do leão. Um leão comedor de homens, morto em 1965, tinha um espinho de porco-espinho cravado no nariz. Ele não conseguia mais caçar, seu olfato estava arruinado e acabou matando um humano antes de morrer. Uma morte por 1000 espetadas, ou talvez só por uma, mas muito bem colocada. Número 10. Leões atacam crocodilo andando em terra firme. Essa é uma batalha épica. 2 dos predadores mais temidos frente a frente. De um lado, o crocodilo com as mandíbulas mais poderosas do reino animal. Do outro, o leão, rei da selva. Quem leva a melhor? Os leões têm a vantagem de caçar em grupo, e o crocodilo, em terra firme, não se move tão bem. Mas se for um duelo, 1 contra 1, o resultado pode pender para qualquer lado. Se o crocodilo conseguir a primeira mordida, pode arrastar o leão para a água e afogá-lo num instante. O crocodilo tem a vantagem do ataque surpresa. Pode se esconder nas águas rasas e atacar quando menos se espera. Mas o leão é mais ágil e tem habilidades perigosas. Se conseguir pular em cima do crocodilo antes de ser mordido, o leão pode vencer. No fim, tudo se resume a quem morde primeiro e quem dá a última risada. Número 9. 2 leões enfrentam um oryx. O oryx é um antílope de chifres longos e afiados, e já dá para imaginar o que vem por aí. Embora oryxes sejam presas comuns para leões, eles têm suas próprias armas e estratégias. Os leões normalmente atacam pulando nas costas
E isso faz sentido, porque a frente do oryx é mortal. Se um grupo de leões derruba o oryx e o mantém no chão, o destino dele está selado. Mas, se o oryx consegue ficar em pé, os leões precisam ter muito cuidado. Além disso, os oryxes vivem em bandos enormes. Podem chegar a 300 animais. Se eles tivessem um pouco mais de organização e menos medo, poderiam complicar seriamente a vida dos leões. Os chifres do oryx são armas mortais e já mataram leões antes. O oryx de cimitarra, por exemplo, tem chifres tão afiados quanto uma espada. É quase um milagre que mais leões não tenham sido espetados como kebabs por esses antílopes. Número 8. Piton dá uma lição a um filhote de leão. A maioria dos leões sabe que cobras são perigosas e prefere manter distância. Mas esse curioso filhote de leão aparentemente faltou à aula em que ensinaram isso. A Piton, no entanto, está sempre pronta para dar uma lição. Quando o filhote cutuca a cobra, ela se retrai e depois ataca, cravando os dentes no rosto do leãozinho. O filhote aprende rapidamente que cobras não são brinquedos e recua. Teve sorte. A Piton poderia ter esmagado o leãozinho até ele não conseguir mais respirar, e depois o engolido inteiro. Essas cobras são capazes de devorar antílopes, cabras e até crocodilos. E esse leãozinho nem era tão maior que essas presas. Saiu barato. Apenas uma mordida e uma lição que ele nunca mais vai esquecer. Número 7. Leopardo versus leão. Quem venceria? Embora leopardos e leões sejam ambos grandes felinos, os leões geralmente têm a vantagem. São maiores, mais fortes e caçam em grupos organizados. Mas isso não parece intimidar tanto assim os leopardos. Eles são frequentemente perseguidos e mortos pelos leões, é verdade. Mas o que acontece na prática é outra coisa bem mais irritante para o leopardo. O leopardo faz todo o trabalho duro da caça. E então aparecem os leões, preguiçosos e famintos, prontos para roubar a refeição. Sim, esses reis da selva ficam deitados o dia todo, sem se esforçar muito, esperando o leopardo se matar de caçar, só para depois chegar e pegar tudo pronto. Talvez por isso os leopardos sejam escaladores excepcionais. Eles são famosos por arrastar suas presas até o topo das árvores, fora do alcance dos leões e das hienas oportunistas que vivem rondando por ali. A grande vantagem do leopardo é sua furtividade. Ele caça à noite com movimentos silenciosos e uma camuflagem perfeita. Isso o torna um adversário muito complicado. Número 6. Leão versus tigre. Quem vence numa batalha de garras? O tigre é um adversário de respeito e com frequência leva a melhor nesses duelos. Existem muitos relatos de tigres vencendo leões, apesar da reputação do rei da selva. Na Roma Antiga, eles até colocavam os dois grandes felinos para lutar em arenas. E as representações artísticas geralmente mostram o tigre como vencedor. Mesmo em tempos modernos, o tigre ainda parece ter o ataque mais mortal. Embora leões e tigres sejam quase iguais em termos de tamanho, força e velocidade, o tigre costuma ser mais musculoso e feroz em lutas individuais. Em 2011, por exemplo, no zoológico de Ankara, na Turquia, um tigre invadiu o recinto dos leões e matou um deles com um único golpe preciso. Ele cortou a veia jugular do leão usando suas garras afiadas como navalhas. Brutal. Ainda assim, o leão tem uma carta na manga: a força do grupo. Enquanto o tigre costuma viver e caçar sozinho, os leões caçam e lutam juntos. E sabem que a união faz a força. Número 5. Zebra mata leão. Não é todo dia que uma zebra consegue escapar de um leão, mas às vezes, um coice bem dado faz toda a diferença. Essa zebra sabia exatamente o que fazer. A cena parecia a de sempre. O leão perseguindo a zebra, pronto para a mordida fatal, sangue e orgulho felino. Mas a zebra, que já devia ter visto muitos colegas virarem almoço, não ia aceitar fácil. Quando o leão finalmente a agarrou, parecia que a zebra estava perdida. Mas, com um movimento rápido e poderoso, ela se soltou e acertou dois coices certeiros bem no rosto do leão. Como se não bastasse, o leão ainda escorregou numa poça de lama e ficou todo sujo. A zebra aproveitou para fugir o mais rápido que pôde. Um coice não costuma matar um leão. Mas esse leão, com certeza, morreu de vergonha.
Teve que voltar para casa de rabo entre as pernas. Número 4. Genu. Empala leão com os chifres e o joga longe. Numa luta cara a cara, o Genu não é apenas uma vítima indefesa. Ele tem algumas cartas na manga, ou melhor, chifres na cabeça. Um leão faminto agarrou um Genu pelo pescoço, derrubou-o no chão, e parecia que o final da história já estava escrito. Mas o Genu, forte e teimoso, conseguiu se levantar de novo. E aí tudo mudou. Quando o Genu está de pé, ele tem o peso do corpo inteiro para usar como arma, e aqueles chifres enormes são uma ameaça real. Se decidir partir para cima, o leão precisa correr, e rápido. Ser empalado pelos chifres de um Genu não deve ser nada confortável. Para dizer o mínimo, deve ser o pior final que um leão poderia imaginar. Número 3. Um avestruz pode matar um leão? Agora sim, estamos falando de um passaralhão. O avestruz é a maior ave viva do mundo. Um macho adulto pode chegar a quase 3 metros de altura e pesar até 150 kg. E por mais esquisito que pareça, ele tem apenas 2 dedos em cada pé, além dos maiores olhos de qualquer animal terrestre, 5 centímetros de diâmetro, com cílios de dar inveja a qualquer modelo. Tudo isso para ter uma visão privilegiada da savana e dos predadores que podem aparecer por ali. Pesado demais para voar, o avestruz compensa com pernas musculosas, capazes de impulsioná-lo a incríveis 70 km/h em corridas curtas. Mesmo em longas distâncias, ele mantém um ritmo de 50 km/h, o que faz dele um corredor profissional. E se estiver em grupo, a chance de escapar de predadores só aumenta. Mas o avestruz não é apenas um fujão. Ele tem uma arma secreta. Suas pernas são verdadeiras armas de destruição. Um único coice pode derrubar um leão e, em alguns casos, até matá-lo. Parece que na savana, até um pássaro pode virar um guerreiro. O Bruce Lee emplumado. 2. Gorila versus leão. Na natureza, gorilas e leões não dividem território. Os gorilas vivem nas florestas tropicais e regiões montanhosas, enquanto os leões são donos das planícies e savanas. Mas e se por acaso esses dois gigantes se encontrassem? Um gorila das costas prateadas adulto pode chegar a 1,80 m de altura e pesar 230 kg. Ele é puro músculo e intimidador. Embora seja herbívoro, não significa que seja inofensivo. Se sentir ameaçado, pode desferir um golpe tão forte que poderia partir um leão ao meio. Mas, claro, ele não come carne, só quer manter seu território. Já o leão é um predador nato. Ele vive para caçar, e a fome o torna um inimigo perigoso. Ambos têm peso e força comparáveis, mas o leão tem a vantagem de ser sorrateiro e mortal quando ataca de surpresa. Por outro lado, se o gorila perceber o ataque e conseguir contra-atacar, pode virar o jogo. Sua força bruta e resistência física podem cansar o leão e equilibrar a luta. No final, é uma batalha tão equilibrada que deixo a decisão para você. Quem levaria a melhor? Número 1. Javali, facoceiro ou javalis. Africanos. Podem até parecer presas fáceis. Mas não se engane, eles têm um arsenal de defesa surpreendente. Eles não partem para o ataque sem motivo, mas se encurralados por um leão, esses porcos selvagens se tornam guerreiros ferozes. Eles têm pernas compridas e ágeis, perfeitas para manobras evasivas. E são tão rápidos que conseguem correr em círculos em volta de um leão, confundindo e cansando o predador. Mas o verdadeiro trunfo do facoceiro são as presas, dentes que cresceram demais e se tornaram armas afiadas e perigosas. Quando sentem que não têm mais saída, usam essas presas sem medo e podem causar ferimentos sérios, até mesmo fatais, principalmente se estiverem defendendo seus filhotes. Já houve casos em que um facoceiro empalou um leão com suas presas, mostrando que na savana, até o rei pode cair diante de um porco furioso. No final, o leão que se meta com um facoceiro, pronto para lutar, corre o risco de ver a realeza terminar de forma sangrenta. E aí? Qual dessas batalhas épicas te surpreendeu mais? A força bruta do gorila? A velocidade do avestruz? Ou a astúcia do leopardo? Na savana, a lei do mais forte nem sempre é tão simples quanto parece. Se você curtiu essas histórias de batalhas selvagens, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o canal 10+1.
sempre trazendo curiosidades e desafios que você nunca imaginou. Muito obrigado por assistir até o final e até a próxima aventura. Valeu!